Eu quero falar com vocês a respeito de produtos utilizados na estética invasiva. Porque muitas vezes a gente investe tempo em conhecimento, em técnicas, protocolos e a gente se esquece de um dos principais componentes, que é o produto. Olha só que coisa maluca. Muitas vezes a gente quer também economizar no produto. Então o que eu quero conversar com você agora é a respeito dos cuidados que eu preciso ter para garantir o sucesso da minha técnica. Porque não adianta, gente, na verdade, eu ter uma ótima destreza para fazer um procedimento, ter os melhores utensílios, a melhor seringa, a melhor agulha, melhor iluminação, a melhor sala, condições antissépticas, se eu não trabalhar muito bem a questão do meu produto. E tem informações que assim são imprescindíveis para a gente trabalhar com relação ao produto. Primeiro, é origem. Fornecedor, distribuidor, e transporte. Isso é muito importante. O fornecedor, ele tem que estar qualificado. O que é um fornecedor qualificado? É aquele que pode te fornecer aquela substância. Então, pensa aqui comigo, olha, se você pensar naquela situação que foi um escândalo nacional, onde pessoas recebiam determinado produto na região glútea e aquele produto, depois de ser administrado, promoveu para a cliente a morte na administração lá no glúteo. Por que aconteceu aquilo? A culpa foi do fornecedor? Foi? Então, se você parar e pensar e analisar tudo mais, aquele produto era um produto de procedência. O fornecedor era qualificado para fazer aquilo, ou seja, ele tinha ali condição de promover. Então, o fornecedor naquela situação, ele não tinha culpa nenhuma. Ele forneceu um produto adequado, com o registro na Anvisa, provavelmente ele foi transportado adequadamente, atendendo todos os pré-requisitos. Quem que não cumpriu com os cuidados? Foi o profissional. Então, nessa situação, o fornecedor não tem culpa. Mas cuidado quando você compra um produto e não sabe a procedência, de onde que ele está vindo, como que ele foi armazenado, como que aquele distribuidor guardou aquele produto, como ele conservou. Porque um produto, geralmente, ele tem que ter algumas características. Por exemplo, a gente tem o produto que ele é armazenado em temperatura ambiente. O que significa isso? O armazenamento em temperatura ambiente, ele se dá numa temperatura entre 15 e 30 graus centígrados, certo? Então, se você tiver aí uma temperatura de aproximadamente 23 a 25 graus, ok, esse produto vai se conservar muito bem durante todo o prazo de validade, você não vai ter problema nenhum com esse produto. Mas se eu começar a extrapolar a temperatura 35, 40 graus, nossa, isso começa a ser um problema. Então o distribuidor aqui, quem transporta, ele tem que preservar
toda a condição ambiental para que esse produto fique nessa faixa de temperatura, tá? Então, por isso que a gente fala, olha, cuidado com a origem. Agora, a gente tem produtos que são também de origem ou de características termolábeis. O que é termolábeis? São produtos que eles precisam estar conservados entre 2 e 8 graus centígrados, ok? Aproximadamente 5 graus centígrados é uma boa temperatura para ele. Então, esse tipo de produto aqui, eu vou precisar armazenar e transportar em condições que garantam isso. Mas aqui vale uma ressalva, que no transporte, ao ele chegar para você, ele pode estar em uma temperatura de aproximadamente, aproximadamente 13 graus centígrados, sem sofrer alterações significativas. Esse é o limite para substâncias. Por isso que esse tipo de produto, geralmente as toxinas, elas são transportadas em caixa de isopor, que ali ela vai ter é uma das marcas, mas é a que todo mundo conhece, Gelox, e vai ter aqui a substância envolvida no plástico bolha, tá? Hermeticamente fechado. Então, geralmente esse tipo de transporte, ele não acontece de forma muito simples como esse produto de temperatura ambiente. Geralmente ele precisa de uma empresa especializada. Por quê? Esse sistema aqui tem uma cubagem, uma quantidade de Gelox que a gente tem que usar, mas geralmente as grandes empresas, por isso que se fala da Gelox, ela garante que essa temperatura se mantém por volta de 48 horas. Então, se eu vou mandar alguma substância, por exemplo, eu estou em São Paulo e preciso mandar alguma coisa para o Amazonas, eu vou ter que saber o seguinte, olha, quantas escalas, quanto tempo eu vou demorar isso, e essa empresa especializada, ela vai ter, entre São Paulo e Amazonas, ela vai ter que ter locais onde, somando as 48 horas, vão abrir essa caixa e fazer a reposição dessa substância. Por isso que tem empresas especializadas nesse tipo de segmento e que faz esse tipo de trabalho, que é para a gente não perder a qualidade do produto, para ele se manter estável. E aí, o que a gente pode falar também? A gente pode falar que muitas substâncias, elas têm características que eu digo que são características de produtos extemporâneos. Nossa, que nome, não? Deixa eu te confessar uma coisa aqui. É que eu sou farmacêutico e farmacêutico tem alguns problemas. E além de farmacêutico, a minha especialidade é produção, a minha especialidade de origem, que hoje a minha especialidade é estética, tudo para mim é estética, mas você não pode negar suas origens. Eu sou mestre na área de produção e controle de medicamentos. Então, esse é um termo que a gente utiliza muito lá na farmacotécnica. O que é um produto extemporâneo? Você já deve ter visto isso, olha. É aquele produtinho assim, ó. Ele está aqui num frasco, isso é um frasco. E ele está na forma de pó. Por que ele está na forma de pó? Quando a preparação está na forma de pó, existe água nessa preparação? Não. Se não existe água, você não tem, ou você reduz extremamente, significativamente, você inibe o crescimento de micro-organismos. Então você tem mais o que? Condição de conservação. Olha que legal. Então, por exemplo, todo mundo já deve ter tomado algum tipo de antibiótico, né? E se você tem filho também, tem aquele antibiótico que vem um pozinho e quando chega na sua casa você vai ter que
você vai ter que pegar aquele frasco que está com um pozinho lá, tem um pozinho aqui, e eu vou ter que completar com água. E aqui, ó, nesse momento, ele está preparado para administração ou uso, ok? Então, esse nome aqui complicado é para falar assim, que tem produtos que eles não vêm totalmente pronto para você, e que você, no momento da administração, você vai precisar acabar de preparar, propriamente dito, para você poder administrar aquele produto para uma pessoa. Um bom exemplo disso são as toxinas. As toxinas têm essa característica. É um produto, na grande maioria das vezes, termolábil, tá? Nem sempre são termoláveis. Tem fornecedores que nessa apresentação aqui, antes da diluição, a gente chama esse processo aqui de diluição. A gente dá outros nomes tecnicamente, mas não vem ao caso aqui. Antes da diluição, ele não precisa estar em temperatura de 2 a 8 graus centígrados. Tem um fornecedor que tem essa característica, mas a grande maioria, até nessa condição, precisa estar entre 2 e 8 graus. Mas antes da diluição, ele tem, por exemplo, 2 anos de validade. Depois desse processo de diluição aqui, começa o reloginho lá com a contagem regressiva. Alguns vão durar 1 dia, outros vão durar 2 dias, outros vão durar 3 dias, outros 7 dias, e fala, ó, a partir daqui não use, porque a degradação dessa substância, ela acaba sendo potencial. Então, você tinha aqui 100% de concentração. Quando fala de uma degradação potencial, é que de um dia para o outro ele cai para 50%, depois 25%, e assim gradativamente, e você perde as características. Então, após o preparo, ele tem aí a sua condição de uso, e após esse preparo também ele começa o processo de degradação, que a gente começa a comprometer a estabilidade do produto. Por quê? A gente tem 2 fatores que influenciam nessa estabilidade. De novo, eu não vou me aprofundar aqui, mas eu quero que você, profissional de estética, que tem as mais diversificadas formações, entenda isso, e que isso seja um benefício para você, para selecionar o produto que você vai utilizar, e mais do que isso, ter segurança para você, ter segurança dentro do seu ambiente de clínica e ter segurança para o seu cliente final. É muito importante isso, porque assim você consegue discernir. Porque às vezes um fornecedor ou um vendedor te passa uma informação que não é a correta, e você não tem os elementos técnicos para você tomar uma decisão ou não. Então, quando a gente fala de fatores, a gente tem 2 conjuntos de fatores. A gente tem 2 fatores que influenciam na estabilidade. Um desses fatores qual que é? O primeiro fator, na verdade, é o fator externo, né? Que eu chamo de fator extrínseco. E o segundo fator é o fator interno, que eu chamo de fator intrínseco. Esse fator externo,
ele tem a ver com temperatura, luz, micro-organismos, que ele vem de fora, né? Oxigênio, CO2, isso tudo aqui, ele influenciando sobre o nosso produto, ele diminui o tempo ou a vida útil do nosso produto. Por isso que muitas vezes a gente fala assim, olha, o exemplo que eu dei anteriormente, a toxina, por que depois de 7 dias ela potencialmente vai perder as suas características? Porque está sofrendo a ação desses fatores, variação de temperatura, ele já está diluído na água, então aumenta ali a superfície de contato, o choque entre as moléculas, e isso vai degradando o produto. Luz, né? Tudo isso degrada. Eu coloco uma agulha, tiro a agulha, então entra oxigênio, sai oxigênio. Então isso é um fator externo ou um fator intrínseco que degrada ou que compromete a estabilidade do meu produto. Agora, fatores internos são fatores relacionados à fórmula ou misturas, mesclas que fazemos. Então, olha só, por exemplo, tem um exemplo aqui clássico. Se eu misturar desoxicolato com vitamina C, o que vai acontecer? Uma turvação, uma degradação da substância. Geralmente, essa alteração de estabilidade, ela é precedida ou ela é revelada por uma alteração física. Isso é bom demais. Quando você vê uma substância que ela escureceu, não era para escurecer, ela escureceu, significa que ela perdeu a sua característica de estabilidade. Então, a gente precisa ter o cuidado de falar assim, não vou utilizar essa substância, não posso usar essa substância. Agora, nem sempre ela se manifesta de forma física, ela pode se manifestar de forma química. Então, se a substância é transparente, ela se mantém transparente, mas não quer dizer que manteve a estabilidade. E às vezes, mistura de fórmulas, se tiver uma alteração intrínseca, é porque eu combinei o produto A com B, não teve uma alteração física, mas teve uma alteração química, mas ela não se revela na grande maioria das vezes, e fica subentendido. Depois que eu administro, é que eu vou ver qual foi o problema que eu tive. Então, eu tenho que tomar cuidado com esse tipo de situação, que para mim é importante. Mas, geralmente, nas misturas que nós fazemos, tem esse tipo de problema. Agora, quer ver uma outra situação que vale a pena a gente conversar aqui? É que eu vejo que tem muitos profissionais que tomam cuidado com a nossa boa e velha toxina. A toxina tem que ser transportada adequadamente, isso é verdade. A toxina tem que ser armazenada adequadamente, ok. Ela tem que ser diluída, tem seu prazo de validade, ok. Mas só que no momento que você pega a toxina lá e vai fazer a diluição, você vai usar aqui soro fisiológico. Quantos graus tá esse soro fisiológico? Você vê que interessante? Então, sempre quando eu estou dando cursos ou treinamentos para profissionais, eu falo desse ponto aqui que é muito interessante. Muitas vezes a pessoa teve todo o cuidado com a toxina, conservou uma geladeira exclusiva para ele, que tem que ter mesmo uma geladeira exclusiva, mas o que aconteceu? Na hora que eu fui fazer a diluição, coloquei o soro na temperatura ambiente. Dependendo de onde você estiver, a temperatura ambiente está 30 a 35 graus e você está misturando isso com uma substância que está 2 a 8 graus centígrados. Se você fizer a média de temperatura, isso daqui vai ficar por mais ou menos 20 a 24 graus centígrados. Comprometer a estabilidade da substância ou não? Então, um pequeno detalhe que muitas vezes as pessoas deixam passar no momento. Todo mundo fala para não agitar, tomar cuidado para infundir o líquido vagarosamente, ok? Mas ninguém lembra de um fator que é extremamente crítico,
que é a temperatura da substância. Veja só que situação, só mesmo um farmacêutico para se preocupar com essas coisas, mas pode ser isso daqui que está te gerando a falta de resultado. Pensa nisso, tá bom? Então, o que eu falo sempre para os nossos colegas é que a gente não pode negligenciar situações básicas. Com certeza tem algum farmacêutico me vendo daí e ele vai estar falando: nossa, Nilson, isso daí é praticamente o beabá da conservação de medicamento, né? Mas é isso. E isso vale para medicamento, isso vale para cosmético e tudo mais. Quando você tem lá na sua clínica aqueles produtos que você compra para massagem, que você compra para fazer procedimentos de emagrecimento e tal, que vem naqueles potes enormes de 1 quilo e tal, o ideal é você saber aproximadamente quanto que você gasta por sessão e fracionar aquilo, de repente, num saquinho. Sabe aqueles Veda Plast? Você já perde um pouquinho. Mas por que eu te falo isso? Porque uma coisa é você pegar um potão, uma boca bem larga. Quando essa boca é bem larga, aumenta a troca de oxigênio, aumenta a entrada de micro-organismos, aumenta a incidência de luz, aumenta a influência da temperatura, ou seja, olha o que você está fazendo com o seu produto. Aí você vai lá e mete uma espátula de qualquer jeito. Então esse cuidado aqui que você deixa de ter, ele influencia na estabilidade do seu produto. Tanto que muita gente fala isso assim: olha, esse produto quando eu comprei, logo que eu comecei, dava muito resultado, agora já não dá tanto. Por quê? Perdeu estabilidade. Você vê, por exemplo, a lidocaína que eu trabalho hoje, que hoje a gente tem um laboratório de manipulação, a lidocaína de uso tópico, eu coloco num sachê. Por que eu coloco no sachê? Aqui eu coloco 5 gramas. Geralmente 5 gramas é para um procedimento. Por que você não colocou na bisnaguinha? Na bisnaguinha lá. Por que você não colocou? Porque aqui na bisnaguinha eu ia colocar 30, 60 gramas. Devido a essas exposições aqui, o que ia acontecer? Depois que eu usasse 10, 20 gramas, eu ia perder potência de produto. Olha que coisa. Então, são essas as situações que você precisa avaliar, discutir e pensar muito bem o quanto vale a pena. Então, se você vai trabalhar com pote, faz esse que a gente chama de fracionamento, para toda vez que você abrir aquele pote, você não expor o todo, mas você só vai expor pequenas porções, tá? Que você vai conseguir usar até o fim, ou se você descartar, vai descartar muito pouco. Hoje, até em função disso, por exemplo, as cápsulas que a gente manipula, a gente coloca naquilo que a gente chama de blisters, né? Peraí, deixa eu te mostrar, eu acho que eu tenho um aqui. Por exemplo, isso é um blister, tá? Ao invés de eu colocar naquele pote que eu derramo na minha mão várias cápsulas, eu coloco num compartimento desse. Você vê que cada vez que eu abro eu abro só um, os demais aqui estão íntegros. Você percebe aqui a diferença? Essas outras cápsulas não teve contato quando eu abri. Agora as demais foram abertas e eu ingeri. Então essas são medidas que garantem a estabilidade dos nossos produtos e que nos dá maior conforto, maior segurança. Sabe por quê? A responsabilidade técnica dos produtos que estão na sua clínica, até mesmo na clínica que você trabalha, é sua. Eu não sabia que tinha que conservar. Azar seu. Agora você está sabendo com o que você tem que conservar, com o que você tem que se preocupar. Você não é mais uma vítima. Não era antes, tá? Porque a responsabilidade técnica, ela não se isenta. Mas agora, você já sabe que a responsabilidade é sua. E a gente caminha para uma outra discussão,
Qual que é a discussão? Em algum vídeo meu aí você deve ter visto eu falar a respeito de clínica. E na sua clínica, o que você precisa ter? Você precisa ter um ambiente climatizado. Pelo menos onde ficam os produtos. Porque se você tem produtos de temperatura ambiente, você vai ter que garantir para esses produtos uma temperatura inferior a 30 graus centígrados e o ideal mesmo são 23 graus centígrados. Eu sinto frio com 23 graus centígrados, coloca blusa, porque não dá para você mudar a situação do medicamento. Se você tem um medicamento que é termolábil, que sofre com a temperatura, tem que ficar entre 2 e 8 graus centígrados, você vai garantir para ele pelo menos uma temperatura de 5 graus centígrados, onde você vai colocar? Em um refrigerador. E nesse refrigerador aqui, lá, você nunca vai colocar os seus produtos na porta. Não pode pôr na porta, porque a porta é onde que mais varia a temperatura. Quando você abre e fecha, é onde mais varia a temperatura do produto. Então você tem que colocar numa das prateleiras, principalmente no meio. Não pode ter aqui alimentos. Você trouxe seu lanchinho, sua frutinha, sua marmita. Não vai ser aqui, você vai ter que achar um compartimento separado. E a vigilância pega muito no pé nisso, ok? E você tem que respeitar essas faixas, tá? E saber que tem os limites de conservação do produto. Outra coisa, o seu cliente, se você vai dar alguma substância home care para ele, o que você precisa dar? As orientações com relação aos produtos. Dificilmente você vai dar um produto termolábil para ele levar para casa dele. No nosso caso da estética, isso é extremamente difícil. Pode ser até que você tenha um produto que você fala para ele: olha, eu vou te dar isso daqui, você coloca na geladeira. Tudo bem, tem alguns cremes, alguns géis que eles precisam ser conservados em geladeiras. Se você puder evitar de mandar isso para o seu cliente, ok. Mas se você não puder evitar, você tem que orientar ele. Mas lá na geladeira do meu cliente vai ter alimentos. A geladeira do seu cliente não é uma clínica de estética. Então o que é ideal? Geralmente esses produtos vão dentro de uma caixinha de isopor. Você vai falar para ele assim, você vai pegar essa caixinha, colocar lá embaixo, perto, não dentro daquele compartimento, mas na prateleira mais baixa, tá? Com a caixinha entreaberta. A caixinha ela não pode estar fechada, porque isopor é isolante térmico, né? Se você colocar a caixinha fechada, não vai refrigerar aqui, não vai diminuir a temperatura. Então a pessoa tem que estar com a caixinha dela lá entreaberta ou totalmente aberta, na porção mais inferior da geladeira. Então, esse é o cuidado que a gente deve tomar para orientar o nosso cliente. Agora, caso contrário, ele vai levar aquele produto para casa. O que ele vai ter que fazer? Bom, ele vai colocar aquele produto num lugar que seja seco e não seja úmido. Porque, vamos combinar aqui, né? A maioria das pessoas, elas querem, na verdade, quando levam medicamento, muitas delas levam medicamento para 2 lugares. Ou para cozinha ou para o banheiro. 2 lugares de alta temperatura e de alta umidade. Então, orienta esse seu cliente, colocar ele na parte mais seca, menos úmida, por exemplo, um quarto, um escritório, algum lugar desse tipo, que evite, na verdade, grandes problemas com relação à conservação. Então, olha, resumindo o que a gente conversou aqui hoje, para a gente garantir a estabilidade do produto, a gente tem que se preocupar com o fornecedor.
Ou o produto vai ter que ter MS, que é registro no Ministério da Saúde, isso serve para produtos industrializados, ou então a empresa que produz vai ter que ter autorização de funcionamento, que é emitido pela Anvisa e qualifica aquela empresa como capaz de produzir aquilo que ela está produzindo. Por exemplo, farmácia tem autorização de funcionamento. O produto dela, como não é industrializado, não vai ter MS, né? Então são os cuidados que a gente precisa ter. Produto, eu preciso saber condição de armazenamento, tá? Condição de armazenamento, conservação e transporte desses produtos. Uma preocupação que eu tenho que ter aí com relação a ele. Com relação à clínica, tem que ser climatizada, ter um refrigerador, se eu trabalhar com substâncias termolábeis, e controlar temperatura e umidade. Isso é imprescindível, tá? Isso é um princípio básico para cuidados com os produtos. Para o meu cliente, na casa dele, se eu der algum produto home care, o produto vai ter que estar numa região seca e com baixíssima umidade. Evitar cozinha e banheiro para armazenar o produto. De preferência colocar no quarto. Se o produto for termolábio, colocar na caixa de isopor aberta na parte inferior da geladeira. Olha só, isso que eu falei para vocês vai garantir praticamente 50% dos seus resultados. Eu geralmente costumo dizer o seguinte, é claro que eu coloco uma pressão nos clientes, que eu digo que 50% do resultado é responsabilidade do cliente e 50% é do profissional, certo? Desses 50% aqui, pelo menos 50% dele ou 25% do resultado total está relacionado ao produto. Por isso que eu te expliquei, ao produto e aí os demais fatores, o protocolo, equipamento, conhecimento técnico e tudo mais. 25%. Olha só, 25% disso, um quarto do resultado total do seu procedimento, ele está ancorado no seu produto. Olha que situação que você tem como responsabilidade na hora de selecionar o fornecedor, na hora de guardar o produto, na hora de receber o produto. Inclusive tudo isso tem preço. Então, cuidado com produtos extremamente baratos, fora de uma média de mercado. Geralmente a gente não compra nem o tão mais barato, nem o tão mais caro, né? Mas apesar que a gente tem na cabeça que quanto mais caro, melhor. Mas a porcentagem que representa um produto num protocolo, num procedimento e no seu resultado é de 25%. Metade da sua parte de responsabilidade. Se eu falar que 50% é responsabilidade do cliente, 50% é do profissional e da tecnologia que ele envolve, a tecnologia que ele envolve, 25%, com certeza ela está relacionada ao produto e essas características técnicas que eu te dei. Veja, isso são informações extremamente relacionadas à especificação dos produtos. Então você precisa ter isso em mente e agora você tem a ferramenta para usar ao seu favor, não contra você. E esses são parâmetros que facilmente a vigilância sanitária, em uma visita ao seu estabelecimento, ela consegue identificar e te pontuar e às vezes até te restringir o exercício, tá bom? Um grande abraço para vocês, professor Nilson Peter.